Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar de um assunto que é muito procurado e que na verdade gera alguma dúvida com o meu paciente na primeira consulta, que é bioimpedância. Muitos pacientes chegam aqui no consultório e ao realizar esse exame dizem para mim que nunca ouviram falar sobre bioimpedância. Então eu resolvi expor um pouquinho do que é, qual o objetivo de fazer uma bioimpedância numa consulta de nutrologia, uma consulta nutricional e até mesmo nas academias. O exame de bioimpedância nada mais é do que um aparelho que vai avaliar a composição corporal. Ele vai avaliar a quantidade de gordura, que pode ser calculada em percentual ou mesmo em quilos, e também de músculo para essa estratégia tanto de hipertrofia, tanto também de emagrecimento. Esse exame, muitas das vezes, ele é realizado na própria academia ou quando o paciente ele marca consulta com o nutrólogo, com o nutricionista ou mesmo endocrinologista. Aqui no meu consultório eu tenho o Embody 770, que é um aparelho de última geração, o mais completo dentro da categoria. É um recurso muito utilizado e que vai oferecer para a gente uma estratégia bem bacana quando a gente deseja montar aí um protocolo de emagrecimento e mesmo de hipertrofia. E o que é necessário para esse paciente realizar a bioimpedância? Bem, ele precisa estar 24 horas sem realização de atividade física, 2 horas de jejum e inclui aí água e até mesmo alimentos leves. Então é necessário 2 horas sem alimentação nenhuma e também já vir sem adornos, brinco, colares, aliança e roupas leves. Esse exame ele vai ser realizado descalço e o que o Embody 770 vai mostrar? Além do peso, ele vai também dividir essa composição em massa muscular, em percentual, e também a composição de gordura, tanto em quilos quanto em percentual. E ele especificamente, ele avalia de forma segmentar. Membros superiores, membros inferiores, tronco. Então é muito interessante para que a gente consiga também comparar um membro com outro. Uma outra questão que eu acho muito interessante é que ele avalia o percentual de água intra e extracelular. E isso é interessante porque muitos pacientes acham que estão com retenção de líquido, inchaço, né? E muitas das vezes ele não está, é gordura mesmo. Então ele é interessante para saber se o paciente tem ou não esse excesso de líquido extracelular, que é a retenção de líquido, né, o edema, e também se o paciente está ingerindo água na quantidade necessária para suprir as necessidades do seu organismo. Ele também mostra o índice de gordura visceral. O que seria isso? Quando a gente observa externamente que tem ali um pneuzinho, uma gordura, né, a mais em excesso, a gente não está só com essa gordura no subcutâneo. O ideal é que esse exame seja realizado ali de 3 a 6 meses, para que tenha um parâmetro, né, de comparação, que ele mostre também um gráfico de todos esses meses, enfim, todas as vezes que você realizar o exame, ele vai desenhar um gráfico para que você tenha ali o acompanhamento da sua evolução. Então agora eu vou mostrar para vocês como é realizado o exame de bioimpedância no Embody 770. Vamos lá? Esse aqui é o Embody 770, ele é um dos aparelhos mais completos da categoria que vai avaliar a composição corporal. Então aqui eu vou pedir para o paciente subir descalço, tá? Temos aqui 2 eletrodos que vão captar aqui a corrente da parte superior do corpo e embaixo também 4 eletrodos, que são essas placas metalizadas, douradas, que vão captar na parte inferior. Assim que o paciente subir, a máquina vai avaliar o peso do paciente. Pode subir. Peso medido. Agora eu vou pedir o paciente para segurar os eletrodos superiores e coloco os dados do paciente. Já coloquei os dados, agora eu vou posicionar o paciente. Com os braços esticados, sem encostar no corpo, não pode falar e também não pode se mexer. Exame concluído. Pode colocar ali os eletrodos, pode descer.
Então agora o aparelho ele vai imprimir os dados do paciente, mas poderia também ser passado por Wi-Fi, enfim, ou em pendrive para guardar esses dados e a gente avaliar. Resultado pronto, daqui a pouquinho a gente vai avaliar. Então aqui vou mostrar para vocês de uma forma mais prática, né, o exame que o nosso paciente realizou. Então ele está mostrando para a gente a água corporal total em litros, tá? Que tá bem bacana, aqui tá dentro do ideal. Também a gente vai ter o parâmetro de proteínas, minerais e massa de gordura, tudo isso em quilos. Depois tem uma análise músculo-gordura. O que seria isso? Vamos ter uma quantidade total, que é o peso do paciente, e depois a massa muscular e a massa de gordura, tudo em quilos. Depois temos uma análise de obesidade. Nessa análise de obesidade, a gente vai ter o índice de massa corporal e também o percentual de gordura. Então aqui no exame mostra uma quantidade que estaria abaixo, essa gordura, o normal para esse paciente, e também se estivesse acima. No caso dele, está ótimo, está dentro do normal. Depois nós temos uma análise da massa magra segmentar. O que seria isso? É a massa de gordura. Então temos o braço direito, o braço esquerdo, o tronco, a perna direita e a perna esquerda. Ele dá o parâmetro de massa muscular tanto em quilos quanto também em percentual. Logo após, nós temos a taxa de água extracelular. Essa taxa de água extracelular é o que seria, como eu falei no vídeo anterior, o edema, que é essa retenção de líquido. Então, o paciente aqui, ele consegue ter a certeza se realmente é um excessozinho de gordura ou se de fato ele tem uma retenção de líquido. E é interessante que esse exame, quando ele é realizado de manhã, ele tem uma maior chance de ter menos retenção de líquido. Não quer dizer que talvez se o paciente realizasse esse exame ao final do dia, né, que a gente tem uma tendência maior desse acúmulo de água, talvez esse exame pudesse dar com aí uma retenção de líquido. Aqui, como eu falei com vocês, o exame ele mostra o histórico da composição corporal. Então tem aqui o peso, a massa muscular, o percentual de gordura e a taxa de água extracelular. Esse parâmetro é bem interessante porque é através dele que a gente consegue ter uma evolução do paciente. Então, cada exame que esse paciente realizar vai montar aqui um gráfico para que a gente tenha uma noção de como está sendo esse tratamento. E mais acima, a gente tem também a área de gordura visceral, que foi o que a gente conversou. Existe um gráfico aqui que ele mostra a relação de área de gordura visceral com a idade do paciente. Então, quando o paciente está com excesso de gordura visceral, ele fica com essa marcação acima da linha. Nesse caso aqui, tá perfeito, tá ótimo. Além disso, ele tem também um dado que é controle de peso, onde ele mostra aqui o que seria ideal para esse paciente baseado no IMC, né, que como eu falei, hoje já não é tão utilizado assim porque tem falhas. Controle de peso, controle de gordura, de massa muscular. Uma análise da gordura segmentar, assim como foi na de músculo que eu falei com vocês. Aqui também mostra em relação à gordura. E tem alguns dados adicionais também bem interessantes, que seriam água intracelular em litros. Então, aqui eu consigo ter o parâmetro se o paciente está se hidratando para suprir ali as necessidades do seu metabolismo. A água extracelular, se está tendo aí essa retenção de líquido ou não. A massa muscular esquelética, né, falando aí numa forma mais geral, a taxa metabólica basal, né, que é muito interessante esse dado para que a gente monte a dieta do paciente, a relação cintura-quadril, a gente sabe hoje que é uma grande referência, né, para risco cardiovascular, essa circunferência abdominal, então a gente tem aí um dado interessante, né, também de risco. E também a massa celular corporal. Tem um dado aqui que é o ângulo de fase do corpo inteiro, que é muito interessante. Esse ângulo de fase, ele mostra pra gente a integridade, a saúde das nossas membranas celulares. Então,
Como vocês podem observar, esse é um exame bem completo e que vai auxiliar muito aí no seu objetivo e também tem um parâmetro de acompanhamento da sua estratégia, seja ela para emagrecimento ou mesmo para ganho de massa muscular. E aí, gostou do vídeo? Então vou pedir para vocês curtirem, compartilharem com um amigo, deixem aqui a dúvida de vocês, de repente a sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo. E também fala aqui comigo, você já realizou o exame de bioimpedância? Como foi? Compartilhe com a gente a sua experiência e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!